Olá pessoal, eu fui bloqueado no Facebook, todo mundo já deve estar sabendo, né? Meus amigos do Facebook aí já devem ter percebido. A gente fez uma postagem na página Estudos Nacionais informando isso. É, eu não vou fazer aqui o choradeira dizendo que eu estou sendo perseguido pela esquerda, porque minhas postagens não estavam fazendo cócegas no Foro de São Paulo, nem no Zuckerberg, nem nada disso, né? Foi por causa de uma piadinha que eu fiz aí sobre os tradicionalistas, em que eu falei que, entre outras coisas, alguns são até bichas, né? Insinuei ali, e essa palavra bichas parece que assustou lá a sensibilidade da pureza, né? Dos sensores do Facebook. Mas esse vídeo eu venho fazer ele basicamente para informar que é, vai poder ser acompanhado as minhas postagens através da minha uma página que eu criei no Facebook. Eu vou continuar postando por ali. Também ali pode ser entrar em contato também pelo chat da página, né? Eu continuo no Twitter, né? E no Instagram, mas o Facebook, então a minha página oficial tá parada, né? Bom, o que me assim, digamos assim, me entristeceu de certa forma com esse bloqueio, se é que dá para dizer assim, é o momento, né? Primeiro que o momento é do lançamento da quarta edição da revista Estudos Nacionais, que é uma edição que a gente está depositando bastante esperança, porque é a edição, digamos assim, que digamos definitiva, vai definir, né, a continuidade da revista, o modo de continuidade da revista. Claro que a revista vai continuar, o site vai continuar, mas o modo que vai continuar a gente vai definir através do sucesso ou fracasso dessa edição. Porque a gente sabe que todos devem imaginar, né, que a mídia impressa, uma mídia impressa é difícil, né, é uma mídia que pela própria característica, né, tem os custos de impressão e aí demanda pelo menos um certo número de assinantes, de anunciantes, né? E a gente não tem tido, né? Nosso maior anunciante, eu aproveito para fazer propaganda aqui desse anunciante, é a Vida Editorial, né? Que está nos ajudando bastante. Mas a gente não tem assim grandes anunciantes que ajudem a pagar essa impressão. Então, embora a revista esteja assim empolgando muita gente está adorando o conteúdo, né? Todo dia vem alguém dizer que adorou, cada um que recebe, fotografa, põe no Facebook e tal, e diz que adorou, que achou bonito, que a qualidade. É uma revista de direita, é uma revista conservadora, e com matérias conservadoras, com matérias com matérias imparciais, mais importante, né? Matérias que buscam a verdade, pesquisas, estudos, que a gente dedica tempo nisso, né? É um trabalho realmente difícil de fazer, que custaria muito caro se a gente fosse fazer para alguém, cobrar para fazer, né? E no entanto ele não tem tido assim, embora tenha bastante elogios, bastante sucesso com o público, né? Não tem tido assim aquele sucesso que a gente esperava para manter a revista, né? Então a questão impressa ela está ameaçada, digamos assim, pela própria característica do modelo da coisa, né? Então eu vou falar um pouco aqui dos temas dessa próxima edição, né? Quem quiser saber sobre as outras edições, entre lá no estudosnacionais.com e faça a assinatura. Aliás, outro esclarecimento importante. A gente chama de assinatura, mas é porque para que seja compreensível, mas na verdade não é bem a assinatura que a gente vende, é o pacote com as 4 primeiras edições, que finaliza agora com essa edição, né? Então, quando terminar essa edição, quem fizer essa assinatura não vai receber a partir de agora, vai receber todas as revistas, desde a primeira. Então, é por isso que é um pacote. Quem fizer esse pacote, que é R$ 49,80, vai ter acesso a todas as revistas, né? As 4 primeiras, né? E depois, então, aí vai ter direito às outras, né? Renovando as próximas 4. Então, pelo menos de início a gente fez assim, né? A gente não ia se comprometer com uma assinatura que a gente não sabia como é que ia funcionar a coisa, mas 4 edições a gente garantiu, e a gente garante.
E então, essa última edição, a primeira edição, acho que todo mundo lembra, né? Falou sobre o gênero pedofilia, essa era a capa, né? Com lá o Alfred Kinsey na capa e e os seus pesquisadores lá. E o tema era o ativismo pedófilo e a relação da pedofilia do ativismo pedófilo com a ideologia de gênero. E foi interessante, além de outros artigos muito interessantes também nessa edição, mas esse tema de capa foi a primeira edição, foi lá em dezembro do ano passado. E somente agora, né, um tempo atrás, surgiu lá a Lupa fazendo aquele fact-checking, né, que é uma checagem de informação, dizendo que não havia relação entre pedofilia e LGBT. Mas essa relação estava bem explicada já na edição. Quer dizer, quem é assinante, que tinha assinado a revista, já estava comprando a revista, já percebeu ali que era um fake checking, né? da Lupa nesse sentido. A gente até publicou um outro texto explicando melhor, mas remetendo à revista, quem quiser ler. E a segunda edição falou sobre o fenômeno fake news e quem está por trás do fact-checking, que é ninguém menos que o George Soros. Então, esse tema também foi... a gente também foi em março, né, de 2017, de 2018, e já trouxe bastante polêmica logo depois, porque o tema do fake news, das agências de fact-checking, né, começou a ser questionado, mas a ideia de que o Soros estava por trás já foi também informado pelos assinantes da revista, já estavam sabendo. Então, estou dizendo isso para mostrar como a mídia impressa não necessariamente é mais lenta que a mídia digital. A internet está aí, né? E a mídia impressa, quando uma mídia silencia, fica fácil de furar ela, até com mídia impressa, que seria uma carroça perto da internet, da velocidade da internet, né? Mas aí a terceira edição a gente falou sobre o financiamento da esquerda, né? A capa da terceira edição é dessa questão do quem financia a esquerda, né? A esquerda financeira, que tem ali o George Soros, mas também tem outras fundações. E a gente mapeou um financiamento milionário da esquerda. E depois, em seguida, também no nosso site, a gente também mapeou e conseguimos fazer chegar até a mesa da ministra Rosa Weber o financiamento de 18 milhões para a legalização do aborto no Brasil. E então, finalmente, chegamos agora aqui à revista número 4, né, que a gente está falando sobre o ativismo judicial, que é o tema bastante interessante logo depois daquela ADPF 442, né, que foi a audiência pública falando sobre a questão do aborto e justamente repercutindo toda essa questão. Mas ali a gente traz um artigo, que é o artigo que dá a capa, né, que faz a capa, que é do Dr. Rodrigo Pedroso, que ele atua na área jurídica, e ele é procurador do Estado de São Paulo, e ele trouxe então essa questão do ativismo judicial. O que é o ativismo judicial, né? Então essa é a capa da próxima edição, revista número 4, que vocês vão conhecer aí nos próximos dias. E também um texto sobre o Bolsonaro, a relação do Bolsonaro e o jornalismo de ódio, né? E até que ponto esse jornalismo do ódio, que acusa ele de ser fazer discurso de ódio, né? De discurso violento, até que ponto essa mídia, né, pode ter, na verdade, uma certa culpa no cartório aí em relação ao atentado contra o Jair Bolsonaro, né? E até onde isso pode ir. Depois também tem duas entrevistas com o Dr. Hélio Ngotti Neto, que é médico, falando sobre o futuro da medicina, a relação da medicina com a ética, né? E também a entrevista com o Alexandre Costa, né, que escreveu o livro O Brasil é a Nova Ordem Mundial, está publicando agora esse livro. Então é uma entrevista sobre esse livro dele. Também tem artigo do Francisco Corsim, né, que faz parte aí da página dos náufragos, né, que é o projeto dele com o J. Progognoni. E tem também um trecho do livro que eu acho bastante interessante, lançado pela editora Danúbio, do Diogo Fontana, que é o livro do Nicolás Marques, O Livro Negro da Nova Esquerda. E a gente colocou ali na revista, disponibilizou nessa edição, um trecho, quer dizer, um capítulo, né, que fala sobre a questão do casamento homossexual, entre aspas, né, e as consequências jurídicas dele, juridicamente, o que é isso, né, e o que isso representa, né. Ele mostra claramente ali que isso representa a destruição do matrimônio heterossexual, né, natural. Então, mas ele mostra como que isso acontece, é muito interessante. Também o texto do Renato Emídio, o professor Renato Emídio, que publica vídeos com a gente no nossa página do nosso canal
do YouTube também, sobre a questão do mídia de massa, né? Ele fala ali sobre a questão da pós-modernidade, início e fim da pós-modernidade, né? Que é muito interessante porque é o início também de um projeto que eu tenho junto com ele, que a gente explicar melhor essa questão da mídia, né? Só dá para entender a questão da mídia se a gente entender o que é a modernidade e pós-modernidade. Como muitas pessoas aí, quem assistiu o meu curso Como Ler as Notícias, entendeu mais ou menos por que isso tem a ver, né? Então, basicamente assim, tem também uma matéria que eu escrevi sobre a questão do Lula, né, do PT. E o que é o PT, né? Ali eu mostrei, baseado em vários, por exemplo, no livro agora me fugiu o nome do autor, que fala justamente sobre a questão do partido, chamado Partido de Deus, né? O livro, desculpa, eu esqueci o nome do autor. O que ele fala sobre o PT como um partido divino, né? Isso é muito interessante, né? E como que o Lula faz parte dessa mitologia, né? Como que isso se reflete claramente ali na criação de um governo das sombras. Afinal de contas, qualquer governo que ganhar as eleições, as próximas eleições agora, vai ser ilegítimo para o PT, né? E o que é legítimo para eles, então? Esse governo que veio do golpe, né? O golpe que eu trato no texto como um mito, né? O golpe é uma espécie de pecado original, uma coisa que vem e volta e que atormenta o Brasil na cabeça da esquerda, que aconteceu lá em 64, esse golpe, né? Aconteceu em 64, mas ele representa a exploração da burguesia, pela burguesia, do proletariado. Ele representa um monte de coisas. E quando esse golpe de 64 ele se encarna em acontecimentos reais, assim como a Paixão de Cristo. Eu faço uma relação e se for pensar, você vê que realmente tem tudo a ver. E inclusive essa matéria, embora de maneira irônica, né, fazendo esse tipo de analogia, faz a gente entender melhor até o que é a Paixão de Cristo, o que ela representa. Mas, é claro, o golpe ele é a Paixão de Cristo, entre aspas, da esquerda, né, numa versão satânica, né, obviamente. Então, bom, isso é o que trata essa revista, a quarta edição da revista Estudos Nacionais, que já está saindo aí, né? Já pode ser comprada aí no site estudosnacionais.com. Peço a todos que acessem lá, tá? E me procurem no Facebook, na página, na fanpage Cristian De Rosa, tá? É isso, pessoal.